Sérgio Benevides, que prazer, que honra ele ter aqui. Enfim, deu certo, né? Depois de muitas tentativas aí, deu certo. Desculpa aí os vários convites não atendidos em função de viagens, tudo. Mas graças a Deus deu certo. Aqui hoje estamos, sexta-feira, dia 17 de outubro, né? Final do ano bem difícil para o mercado como um todo, mas estamos aqui. Imagina se o Madeirite ouvir a gente falando um negócio desse, né? Sexta-feira, uma hora dessa, a gente trabalhando, né? É, faz parte, né? Mas é isso. Agenda corrida, obrigado por atender aí. Uma das primeiras, os primeiros episódios do nosso Pode Conversar. Um espaço que foi criado exatamente para a gente conversar sobre tudo, né? A ideia aqui é que a gente tenha tanto a parte de conhecimento, como a parte de inovação, como a parte de entretenimento, né? Mas nós temos aí uma pegada mais voltada para essa parte do empreendedorismo, ou seja, do empresário, das dores, do dia a dia, da rotina, né? Desse recurso mais valioso para todos nós, chama tempo, né? Que enfim a gente conseguiu encaixar. E aí, meu amigo, eu queria que você contasse para a gente aí como é que é, depois da formatura da UFC, como é que foi essa trajetória brilhante aí que já foi para todo canto, desbravou o interior do Brasil. Na verdade, eu sou formado na Unifor e sou engenheiro civil, para assim, uma grande frustração do papai, que era engenheiro civil, com mestrado e doutorado pela Federal, mas depois eu consegui retribuí-lo, passei na época após a graduação, no concurso naquela época era concurso de mestrado na USP de São Carlos e na Federal de Santa Catarina. E com isso eu passei a ser gente pro papai, porque até então para ele Federal é federal. fazer para ele uma particular eu não era gente. E aí eu Legal. consegui passar e consegui. Eu fiz civil por causa dele, mas ao longo do curso eu vi que não era muito a minha vocação. E tem um fato muito interessante. Em 97, em janeiro, eu descobri um melanoma. Um grau 4, o médico deu 3 meses de vida para mim. Nossa. E na época, meus pais foram ao médico aqui no Ceará e disse: se fosse seu filho, o que você faria? Ele se levava para Nova York. Aí meu pai disse: Nova York eu não tenho condições, eu tenho em São Paulo, que é o médico que você indica. Não, esse médico aqui. E na época nós já éramos muito católicos, a gente já fazia parte de grupo carismático, tudo. E nós fomos para São Paulo e a caminho do hospital onde eu fui fazer a minha cirurgia, minha mãe disse: Meu filho, por que você não faz um mestrado? Aí disse na minha cabeça: Eu nem sei se vou sobreviver, como é que eu vou fazer o mestrado? E graças a Deus foi um milagre mesmo. A metástase ficou aqui concentrada e tirou, e não precisou fazer quimioterapia nem Que rádio. maravilha. Foi um milagre de Deus mesmo. E um ano depois eu fui para o Castelão, para Queremos Deus, dei um testemunho. E até hoje eu sou muito grato a Deus. Meus pais fizeram uma promessa de rezar o texto todos os dias à noite. E assim, Deus me deu uma nova chance. Com essa nova chance eu Vamos disse, divulgar esse grupo que você faz, então, que eu sei que são é o vários grupo, amigos que fazem. é o grupo, a comunidade católica, o Novo Caminho. Ela está crescendo cada vez mais. O meu melhor amigo que estava lá também em 2019 teve um câncer em 2013 e faleceu em 2019, mas a comunidade, como é uma obra de Deus, ela cresce cada vez mais. Uhum. Deus está à frente, é católico, missionária, mariana, e tem lá missas quase todos os dias. Eu passo depois para você o endereço. Bacana. E com isso, quando Deus me deu uma nova chance de vida, eu disse: eu vou multiplicar meus talentos e maximizar meu tempo, tentar ser diferente. E esse mestrado foi, e essa palavra da minha mãe foi muito importante. E daí no mestrado eu reconheci aonde eu poderia agregar valor e fazer a diferença em algum local. E o mestrado foi em Santa Catarina. Foi lá em Florianópolis, uma cidade maravilhosa que Ah, eu sou. foi aí que você pegou e teve convívio lá com o Rodrigo Bandeira. Rodrigo, Rodrigo Bandeira de Mello, exatamente. Um grande amigo que deu muito apoio na época lá. Foi um parceirão, me mostrou muitas coisas boas lá, né, na parte acadêmica e da cidade em si. E lá eu fiz o mestrado, era para fazer em 2 anos. Em 8 meses eu fiz todos os créditos. Me empolguei demais com o sistema Toyota de produção e li tudo.
E na época o meu inglês não era muito bom e eu consegui também fazer um estágio na verdade, um intercâmbio com 25 anos numa casa de família católica lá em San Diego. Fiquei lá 4 meses e lá tive o sonho de visitar a fábrica da Toyota Bacana. lá na Califórnia. Eu fiquei assim, chorei praticamente quando eu vi o que eu lia nos livros, na prática, sistema Toyota de produção, produção enxuta, just in time, redução de desperdício. Como eu fiz o meu mestrado voltado para o operador polivalente e Você, não você viu os japoneses implodindo a indústria que o americano mais amava. Exato, exato. Então, toda aquela técnica da GM e da Ford de produzir carro preto ou branco e empurrar para o mercado era totalmente diferente na Toyota. E depois, eu vou contar, eu vi isso na prática depois, 6 anos depois, no sistema Ford de produção, que era praticamente a mesma coisa quando a Ford comprou a Troller. Mas, então eu tive isso aí. Eu estava praticamente aí em função de querer terminar logo e tentar fazer até um doutorado na época. Eu fiquei com eu terminei em abril, 4 meses após, mas fiquei cozinhando até novembro, porque o meu orientador não tinha ninguém para colocar para seguir a mesma linha e ele não podia perder a bolsa que ele tinha. Então, se eu defendesse, ele perdia e eu. Então, Claro. aí nessa época eu fui atrás de mercado, fui entender e vi que realmente não era bom eu fazer um doutorado à época e sim entrar no mercado de trabalho, apesar de ter proposta para ficar lá no doutorado, e eu tinha feito estágios também para o mestrado na empresa brasileira de compressores, a Embraco, em Joinville. Certo. E na época a Chrysler, Rapaz, nós já trabalhamos em montadoras é, e eu já fui representante de compressores de ar também. Na então, época da VETS, fazer parte do grupo Schultz, inclusive lá de Santa Catarina. e na época eu fiz também estágio para o mestrado, né, na Chrysler de Campo Largo, que Uhum. fazia aquele Dodge Dakota Perfeito. também, A picape mais desejada da época. da época. Eu tinha uma Ranger e paquerava E eu com a fui. da. E a Toyota de Indaiatuba também, eu fui lá tudinho. Inclusive, eu tive uma proposta para ficar lá. Assim, eu fiquei tentadora. E uma empresa de tambor de freios, que é a Irmão Zen, que até hoje existe também no maravilhoso estado de Santa Catarina, que para mim é o melhor estado do Brasil, e a cidade de Floripa a melhor. Não moro lá porque lá não tem indústria, tudo demais. Eu fiz uma promessa de ir lá todo ano. Esse ano, Nessa época que você estava lá, você não estava casado ainda, não, né? eu namorava com a cearense daqui, É. que inclusive um dos motivos que eu voltei. Então, essa cearense é que você casou. Sim, graças a Rapaz, então Deus. você amava mesmo, porque Se quer. É. o cara em Não, é Florianópolis, o cara assim. em Santa Catarina, se ele E eu, descuidar, ele e eu, arruma uma noiva em cada e o esquina. meu casamento é sagrado, a coisa mais importante da minha vida é o meu casamento. Foi a decisão mais acertada da minha vida, uma bênção de Deus, junto com 3 filhas que Deus me deu. Sou, Maravilha. sou realizado, assim, sou muito feliz pelo meu casamento. Para mim não existe ganhar na loteria todo dia Porto Seguro um garantido, né? casamento. E com isso, aí eu vim para cá, a época, no final de 99, fui na FIEC, peguei meu currículo e mandei para as 20 maiores empresas do André estado. Montenegro já estava na FIEC nessa época? Não, acho que sim, eu não André, sei. forte abraço para você, meu amigo. E Você a vai vir para cá, época, viu? Já está combinado. e a época eu mandei 20 currículos para a Troller. Um dia sim, um dia não. Ia nesse Correios aqui, por trás do shopping Del Passeio, aquela época era impresso, papel madeira. Então eu tinha 40 currículos que eu mandei. Isaac Castelo, aprende aí de resiliência. Eu mandou 20 currículos um dia Um sim, dia, um um dia dia assim, ó, não, viu? Mas se você levar nome de cliente, você lembra dele. até aí na época eu tive uns 7 convites porque não tinha engenheiro de produção no Ceará praticamente, tinha engenheiro mecânico. E com essa minha pegada de sistema de produção enxuta e operador polivalente em relação ao monofuncional, eu vi que tinha muito espaço para isso. E tive várias entrevistas e eu achei muito interessante a da Teixo União, junto com a Companhia Valência Industrial, que era a indústria têxtil que tinha aqui em Maracanaú, aonde não tinha muito o que fazer, mas em Valença me deram carta branca, dado que lá o Mário tinha acabado de comprar e não tinha sistema de produção, não tinha quase que nada.
Eu fui para lá para fazer tudo. Então, eu disse, eu sou meio impaciente, proativo. Entrar numa coisa já formada, eu vou Uhum. ser mais um ali, como eu era mais um na Texto União. Já em Valência, não. Lá em Valência, a gente fez a Uhum. diferença como um todo, implantamos sistema de produção do zero, o gestor industrial. Essa coisa do deslocamento, ela normalmente vem junto com a autonomia, né? Você se desloca, você vai para uma filial, você vai para o interior e tudo, mas junto com isso também normalmente acaba que você tem um pouco mais de autonomia do que aquele centro que já está, né, já está Isso, consolidado, já é está isso. lotado. Você às vezes entrar numa empresa grande, você só cresce se você fizer um grande projeto, porque é muito político até você chegar e mudar uma cultura, tudinho, com muitas hierarquias, é muito difícil. Sim. Ou você entrar numa empresa que já está mais ou menos tudo meio justo, mas no caso da Teixeira União. Na Valença, não. A Valença, com 3 meses, o gerente industrial queria me matar com a Evolve, porque eu descobri várias coisas erradas. Então eu descobri tal, tal, a ponto que ele saiu. E a gente conseguiu fazer várias coisas. Como eu era muito novo, né, eu não tinha capacidade de ser o gerente industrial. Uhum. Eu tinha 26 anos, né? Mas eu ia para a fábrica às 7h30 da manhã, saía 9 da noite, a trabalhar o tempo todo, sábado, domingo. Peguei vassoura para varrer, para fazer 5S, just in time, organizar, Kanban, tudo. E a gente cresceu. Aí em 2003, na época estava muito ruim o setor. Foi quando o Mário reassumiu a empresa, 2001 para 2002 para 2003. Uma das principais funções de uma indústria têxtil. Sim, aí eu só fui saber que a Troller era do Mário 2 meses depois que eu estava na Têxtil União e na Valença. Aí quando eu soube, um dia eu vou realizar meu sonho. Aí, Tu e começou a trabalhar com Maradaíba em que ano? em 2000, mas eu não conhecia. Eu só fui Entendi. conhecê-lo em 2001, um Perfeito. ano depois, eu não conhecia. E ele, dono da indústria que você queria Aí, trabalhar. isso. Aí eu só fui conhecê-lo um ano depois. E em 2003, quando ele teve que reassumir as têxteis, porque ele não estava bem, aí ele disse que não ia ter, disse, ó Sérgio, tem uma das principais funções aqui, que é a compra da matéria-prima. É estratégico, só que envolve tempo, dedicação, paciência, resiliência e conhecimento de mercado. E empatia com os players do mercado. Então, ele me apresentou os corretores e me deu alguns números do Uhum. mercado à época, que não era assim, e eu passei a comprar matéria-prima. E nos primeiros 6 meses, todo dia a gente falava, eu passava para ele as ofertas, depois ele foi me dando autonomia e hoje eu reporto ele todo mês, tudo. O que a gente já comprou nos últimos 22 anos dá mais ou menos 200 milhões por ano, vezes 20 anos, dá mais ou menos 4 e pouco bi. Não, é. Então, assim, é muita dedicação, tem que entender de commodity, entender do mercado, da economia mundial. Agora mesmo está no piso, está o maior, tá o piso é muito, você acha que é bom para a indústria, é péssimo, porque os nossos clientes, ele vê isso também, sabe se comprar amanhã é melhor do que hoje, o Uhum. mercado caindo. Historicamente, a indústria têxtil só ganha dinheiro quando o mercado está subindo, porque ela ela sabe que vai subir, ela compra, estoca e Uhum. sabe que o preço vai subir e ganha aí. Então, o mercado era muito assim entre 2000, o Brasil, à época, saiu de ser importador de algodão para começar a ter uma produção interna, até que na década de 2002, 2003, passou a ter autonomia, mas era ali um para um, e depois ele começou a ter um crescimento de produção. Aí tiveram quebras de safra, onde tinha que voltar a importar novamente. E a gente passou a entender tudinho esse mercado de commodities, de rotação de cultura, algodão, milho, O soja. Ceará está voltando a ser um produtor Estão tentando, importante de o algodão? Ceará já foi uma das maiores áreas plantadas no mundo. No entanto, a produtividade que nós tínhamos naquela época é mais ou menos que um dozeavos de hoje. Então, Nossa. então, assim, hoje, aquela época era uma cultura manual, Uhum. bem manual, com muita gente. O nosso solo não era bom, a gente tinha uma janela de chuva, a gente colhia 40 arrobas por hectare, 30 arrobas por hectare. Hoje, no Mato Grosso, na Bahia, colhe-se
320, 400 arroba por hectare, com maquinário. Então, assim, o solo e a chuva são muito importantes. E a altitude. Às vezes a altitude do algodão tem que estar em torno de 700 a 800 metros acima do nível do mar. É Tem, mesmo, senhor? tem Pouca que, gente sabe disso, pouco se comenta sobre isso. tem que chover mais ou menos entre 600 a 800 milímetros, bem distribuídos. Uhum. E o Ceará não tem essa constância. Pode ter um ano muito bom de chuva, mas pode ser a maioria ruim. Então tem que ter irrigação. Para ter irrigação tem que ter energia. Para ter energia tem que pedir para a Enel. Para pedir para a Enel, ela faz a conta, como agora está tendo aí um grande debate. Eu faço parte aqui do grupo do agro do Ceará, onde eu entrei em função de um convite do tio meu, que é o Egídio Serpa, que faz parte desse grupo. E agora, nessa semana, estava se debatendo exatamente sobre isso. Por que a Enel não atende o pedido dos agricultores do estado do Ceará? A gente precisa de energia para poder ter irrigação, dado que o estado do Ceará só vai crescer no agro com irrigação. Só que aí eu vou pular um pouco a história, 2023, já com 20 anos andando na região de Barreiras, naquela região, conhecendo 95% dos produtores rurais de algodão, de soja, milho, e eles nos procuraram, disse, olha, a gente já está aqui há 10 anos suplicando para a Coelba, Neoenergia, aumentar a rede de distribuição do oeste da Bahia, porque sem ela a gente não consegue fazer irrigação e não consegue ser competitivo para fazer 2 safras por ano. Então, aí eu disse, tá bom, pois deixa eu entender. Aí a gente contratou consultoria em Brasília, pegamos o time da Casa dos Ventos, de engenheiros, tudo, por inteligência artificial e aerofotogrametria, conseguimos mapear todos os pivôs central de irrigação que existiam, tudo. Fizemos um modelo, estudamos tudo, a parte regulatória, que é muito importante, como é que isso seria feito. Só que, deixa eu só te passar, não existe almoço grátis. Qualquer subsídio que você dá para algum setor, alguém está pagando por isso. Uhum. Ou os irrigantes do Brasil, quem irriga, conseguiu um benefício que ele paga um desconto de até 90% da tarifa de energia de irrigação, que já é uma tarifa subsidiada. Uhum. Então, vamos supor, na nossa casa a gente paga quem não está no Mercado Livre, quem não tem aqueles descontos de 15% a 20%, a gente paga em média hoje R$ 1 por quilowatt-hora consumido. No Mercado Livre, hoje tu paga em torno de 25 centavos, que é R$ 250 o megawatt-hora. Os irrigantes já nasceram, o produtor rural lá atrás, para o incentivo do agro, nasceram já com esse benefício. Ok. Além disso, por ser irrigante, eles conseguiram entre 21 e 30 da noite às 5h59 da manhã, um desconto aqui no Ceará é de 80%, na Bahia é 90%. Ou seja, os 25 centavos ainda tem mais 90%. 90%. Então você vai pagar 2,5 centavos. Aí a gente foi fazer a conta. O CAPEX é alto demais, porque as distâncias entre os pontos de consumo são longos. Até porque o maior problema da energia, me corrija, ele não é a geração no Brasil, é a distribuição. Exatamente, né? Exato. Hoje nós estamos com um grande problema muito forte por causa disso. Então, resultado, a gente fez um trabalho, fez tudo, eu fui lá apresentar os produtores rurais, mas disseram, não, a gente quer que vocês façam o que na tarifa da Coelba. Eu disse, a gente não vai conseguir fazer, nem a Coelba vai continuar postergando cada vez mais vocês, porque a conta não fecha. No nível de benefício que vocês têm, a média ponderada do preço hoje está em torno de R$ 170 o megawatt. Para você construir qualquer parque eólico e solar, rede de distribuição, tudinho, tem que ser 250, 260. Então era inviável. Então eles disseram, vamos continuar em cima da Coelba. Tá bom. Então, hoje lá eles estão com diesel, gastando R$ 800 o mega, certo? Ou solar, mas querem que um dia a Coelba construa. Esse mesmo cenário, essa semana eu compartilhei no grupo do Agro aqui do Ceará. Tem muita gente
crescendo, tem gente plantando algodão que precisa. Quais Que são as precisa. principais culturas hoje, Sérgio, do Ceará? O Ceará hoje está muito forte assim em frutas, né? Tem aquela parte de frutas ali na Serra do Ibiapaba, tem a Legal. parte de melão na Chapada do Apodi. Existe cada vez mais esse mercado de frutas cresce, né? Essas frutas com alto valor agregado, Uhum. mirtilo, Temos empresas grandes aqui, né? Temos tem a Formosa, ela é do Rio Grande do a Norte, ou Formosa é mais no Rio Rio Grande do Grande do Norte, Norte, né? é. Então, assim, mas o Ceará, assim, está se movimentando forte, o grupo é coeso, mas depende muito de irrigação. Irrigação depende de energia, e energia tem essa dificuldade. Qual é a minha sugestão para isso? Sentar à mesa com a Enel e dizer, ó, tá bom, a gente tem esse benefício aqui, a gente entende que para você esse benefício não fecha a conta, que preço seria o ideal para fechar a conta e a gente ter uma energia segura? Sim. Mas não, eles, assim, alguns querem continuar sonhando com benefício e pagar uma tarifa lá embaixo. Aí a Enel fica postergando. É. Porque para a Enel, o que é importante? Uma carga firme. Imagina você fazer uma rede de distribuição, linha de conexão, para você só consumir quando precisa, num determinado período do ano. Perfeito. Então, tu tem uma sazonalidade, uma flexibilidade. Uhum. Então, isso tem um custo para a energia. Sim. Porque você. Então, eu fiz um parque eólico, fiz um parque solar para atender, vamos supor, essa demanda aqui. Só que ele passa 4, 5 meses sem consumir nada. Aí eu vou vender isso para quem? É. E ao longo do dia, A ele tem variação. a variação. Então, isso tudo não é como você vender uma. Como nós vendemos para ArcelorMittal, Anglo-América, outros que querem uma demanda firme. Então é por isso que vocês têm, eu vou chamar de aquário e tudo, mas quando eu vi lá na Casa dos 200, você tem ali um acompanhamento 24/7, né? Isso. Segunda a segunda, Isso, do que isso. está É sendo gerado porque na ali rede. está diretamente ligado à ONS todo o tempo e tem que estar. Então, voltando atrás, só para contar aqui a história. Deixa eu só fazer uma janela aqui. Nós temos um cliente na Convis que se chama Pean Flores. E o Pean, ele é um iraniano. Pean, você também vai sentar aqui nessa cadeira, viu? Vai ser um dos episódios aí. O agro sempre bem-vindo, sempre com tanta coisa bacana. Pean, ele é um iraniano, é um cara que já saiu fugido, né? Com a roupa do corpo, tá? E hoje em dia ele tem aqui, chama Paraíso do Pean, não é aberta a visitação. A gente leva algumas pessoas assim, eu quero tirar Paraíso dúvida. do. Paraíso do Pean. Onde é? É aqui a 45 minutos, né? Um pouquinho depois aqui de Aquiraz, é bem na divisa ali, Aquiraz, Pinhoretama. E lá ele tem mais de 2.000 espécies de rosa do deserto. E eu, assim, a gente procura sair da ignorância, mas eu não sabia nem o que era rosa do deserto. Nem Ele eu. virou nosso cliente. E depois eu descobri que vários amigos meus têm coleção de rosa do deserto. Ele vende para todo o Brasil, nós ajudamos muito, porque nós fazemos a parte do marketing dele há 4 anos. Despacha o Brasil inteiro. Uma rosa do deserto aguenta na caixa transporte 30 dias, é uma coisa assim absurda. E são plantas belíssimas, de um altíssimo teor de fé para alguém, para quem tem fé e resiliência, né? Alguns gostam de usar essa palavra, porque elas praticamente elas morrem, né? Caem todas as flores e tudo, ela fica ali encolhida e depois ela aflora de novo, sabe, com uma beleza maior ainda, né? Tem por característica um bulbo, um caudex volumoso. Enfim, e ele tem 2.000 espécies de todas as cores, de todos os jeitos aqui. Lindíssimo, é um gigante. Qual é a Esse tem altura preço. dessa planta? Rapaz, você tem desde bonsais, você tem desde de plantas como eu tenho uma em casa que não vão crescer, elas vão fazer 5 anos do mesmo tamanho, como você tem os arábicos, né, que são gigantes. Ele tem uma lá que eu acho que chama gigante, inclusive. Acho que ela tem uns 4 metros de altura, mais ou menos. É uma coisa belíssima. O E ela, paraíso em si é belíssimo. e ela consegue ficar de um apartamento? Consegue. Ela só precisa de duas coisas. Ela precisa pegar sol, o ideal seria 4 horas de sol por dia. E água? Então, se for num apartamento, você tem que colocar ali na varanda, né? Ali, que ela vai pegar essas 3, 4 horas de sol diariamente e água 2 vezes por semana. É mais fácil do que É cachorro. cuidar. O cachorro, né? É mais fácil que cuidar da tartaruga. Bem, vamos lá. Então, assim, só
voltando ao tempo, então, 2003 a gente começou a comprar algodão, matéria-prima, e fomos gostando disso. Aí, 2005, eu realizei meu sonho, o Mário me transferiu para a Troller. Foi uma época de grande aprendizado, de assim, eu já era muito acostumado a virar à noite trabalhando em Valência, mas lá na Troller a gente tinha que virar mesmo, porque lá tinha inventário de uma montadora tem que estar Não é não é fácil, não. fácil. Não, é E, apaixonante, é para quem gosta mesmo. não é fácil. Eu era o gestor do PCP e da linha de montagem, do PCP e de compras internas. Assim, tudo que era fabricado internamente era a gente que planejava. Então, aí tinha ferragem, tinha tudo. E na época tinha a Metal Mecânica Avelino ali na 040, a gente lá implantou um negócio bacana que era o Milk Run, como se fosse a coleta do leite. Uhum. A gente tinha um carro que passava em todas as empresas do Ceará que tinham peças para a Que fábrica, eram os fornecedores. fornecedores, para estar lá todo dia, no final do dia, para estar na abertura da linha no dia seguinte. Aí a linha tinha que ficar toda vermelha. Você solucionou o problema do sistemista. Já que você não tinha um sistemista, você Era, criou aí o na meio época que. a gente tinha lá o MRP, que a gente tinha que fazer a explosão de todos os materiais do carro. Eu nunca vi a importância de 1 milímetro, meio milímetro num carro, o quão diferente faz. E o Troller era uma paixão. Quem só tava lá que era uma paixão, todo mundo paixão pelo carro, e não era fácil montar, porque a gente era uma montadora e tinha muitos fornecedores que não eram Troller. Então a gente tinha, às vezes comprava um tambor de freio da AGM. Aí por via e meia a GM vai mexendo no tambor de freio do novo carro. A gente tinha que retrabalhar todos para se adequar ao Troller. Então a gente tinha que fazer essa mudança todinha. E Teste, teste e validação. validação e lançamento de carro. Então, foi um aprendizado fantástico foi muito bacana. Na época, o Mário foi, assim, eu vou até abrir. O Mário é muito inteligente, é uma pessoa assim, se você. E E como quem. foi essa compra? O Mário comprou do Não, filho do Rogério, né? Rogério, e em 2006 ele teve que vender porque a Ford tinha um interesse no benefício fiscal que tinha a fábrica. E a época ele disse, é muito melhor você ficar aí por um tempo, aprende muito, viaja, faz os cursos necessários, daqui a uns 2 anos, 2 anos e meio, a gente conversa e você Você veio volta. E praticamente ele pegou e inseriu um espião dentro de uma indústria. não, na verdade assim, Ah, você aprende muito e eu vou ver o que eu estou fazendo e você volta, mas você continua a comprar algodão para mim. Tá bom. Aí eu comprava no banheiro, de noite, de madrugada, todo dia. a Foi uma época dupla de jornada. Foi uma época de muito aprendizado lá na Ford. Realmente eu fui para Detroit, fui para conhecer o sistema Toyota Ford todinho, que já era muita coisa da Toyota. E por ter tido o mestrado lá, eu me destaquei internamente, por isso que eu fui para essas viagens fora. Essas técnicas de produção de Milk Run, Kanban, tudinho, a gente já tinha conhecimento. Na época da Troller, implantamos algumas coisas, mas por recurso a gente tinha uma Maior dificuldade da transição Troller Ford. cultura. Cultura. E foi aí que eu saí. Porque a gente tinha uma cultura de comprar 1/3 a mais de elementos de fixação. Porca, parafuso e arruela. Que ninguém dá nada por Que isso. ninguém nada por isso. E como a fábrica era uma antiga montadora e a cultura era assim, a gente sempre comprava 1/3 a mais. Até que eles disseram, não, já chega disso, vamos ter que comprar um para um. Disse, não façam isso, que vai parar a linha de montagem. Aí sai de 1/3 para 20%, para 15%, aí a linha da fábrica começou a ficar vermelha. Quando botaram para um, a linha ficou toda vermelha. Travou. Aí eu tive que justificar parafuso por parafuso porque estava faltando. Aí quando foi assim, no 12º dia, uma quinta-feira à noite, 10 horas da noite, todo dia eu tinha que pegar todos os parafusos e dizer por que aqui estava faltando. Aí eu disse, como diz aqui o cearense, deu no talo, né? Deu no talo, eu disse, chega. Eu acho que eu já contribuí o que eu poderia fazer. Não acho justo o que vocês estão fazendo aqui. É melhor a gente sair e eu vou tocar minha vida. Aí me pedir desculpa, tal, tal. Não é assim, vamos revoltar. E eu já estava com nível, Decidido. já estava com nível de estresse lá em cima.
que realmente foi muito, muito desgastante esse processo, e eu saí, e tirei uns 15 dias de férias, depois o Mário me chamou para conversar, disse que eu ia ser um bandeirante junto com o Lucas, filho dele. Eu disse, o que é isso? Não, você Desbravar aí. vai andar com o Lucas e com o Jairo, que é irmão dele, e com outros, sempre em dupla, para desbravar o Brasil atrás de terras eólicas, de fazendas que têm potencial para construir eh, projetos eólicos à época, né? Então a gente saiu do norte do Maranhão ao norte de Minas, conhecendo tudo. Assim, eu posso. Nesse tempo, Sérgio, tu passava quanto tempo em casa? A época eu Dos passava. 30 dias, tu passava uma semana em casa? Não, eu passava em casa 10 dias e 20 viajando. E aquela época era a corrida do ouro mesmo. Só quem sabia para onde eu viajava era a minha esposa, não dizia para ninguém. Eu fui umas 4 vezes no Maranhão. Eu tenho 3 tios que moram lá. Fui em São Luís, aí eu vi no restaurante meu tio de longe, e não poderia ver porque a gente não poderia ver que a gente estava focado. Eu lembro a época que os maiores corretores de algodão que a gente fazia negócio era Norte Mineira. Ele morava em Montes Claros. E a gente desceu várias vezes lá. Eu vi o helicóptero lá dele, desse corretor. Vi às vezes, mas a gente não. Por quê? Porque a gente. Se alguém soubesse, Sim, iam atrás, sim. como tiveram. E a gente. Qual era a nossa meta na era? Era conquistar a terra. E é porque a gente comprava a terra, depois a gente passou a arrendar. Então a gente entrava, pegava o Google Earth aqui, tinha um polígono, Uhum. com um dirigindo e o outro com o notebook, com um Garmin desse tamanho, bem grande. Tipo caçador de tornado, né? Tornado tipo ali, onde tem Ah, sim, o navegador e piloto, isso, perfeito. onde tinha ali o piloto, navegador, entrava no meio do mato, a nada, até entrar no polígono. Quando entrava no polígono, aí tava lá a casa do seu Zé, ia perguntando se aqui tinha vento, tudinho, entrava, perguntava o nome da pessoa, aí no outro dia de novo, tomava um café. Mas esse negócio que você falou agora do foco, tem uma palavra que eu acho que ela traduz muito o sucesso dos negócios, chamada disciplina. Nós fizemos agora a última visita agora lá para Miami, para a filial de Miami. Nós chegamos a trabalhar no domingo, passamos na porta da Disney, nada, Ah, né? O John, meu sócio, não conhece a Disney. Passamos, enfim, é o que você disse. Você só podia estar ali por um único motivo, né? Que era conseguir fazer o diferencial competitivo para a sua empresa, ou seja, isso, trazer aquele terreno ali, porque a partir da hora que você tem aquele terreno, né, você automaticamente levou sua barreira de entrada, né, isso. e o segundo não É, vai subir no é. pódio. E na época nós tínhamos que ser multiplicadores, porque tinha muitos polígonos e tinha também os concorrentes também, que já estavam na época. Então a gente tinha que ter pessoas que pudessem trabalhar conosco. E a gente, sempre quando comprava uma terra ou arrendava, no último caso, 90% do Brasil, das propriedades, nessas áreas onde nós estamos, é áreas pobres, porque são pobres. Justamente é onde tem vento, Esse, por causa da rugosidade. esse metro quadrado, ele valorizou de forma absurda depois do estudo que Não, vocês não, fizeram ou não, não? mas valorizou, mas não tanto, porque realmente a terra é pobre. A terra para agricultura é muito pobre. Onde tem vento, normalmente a terra é pobre. Tá certo. E, sobretudo no topo da serra é onde tinha mais vento. Aí a gente, na época, tinha que fazer o georreferenciamento de cada uma dessas propriedades. A gente terceirizava esse serviço. Só que no Brasil existe muitas pessoas de má fé. Então a gente contratou uma empresa, a gente passava pelo polígono para ela georreferenciar. Ela sabia que ele poderia ter um potencial eólico e comprava a propriedade do seu Chiquinho, do seu Chico Preto, do seu Zezinho, por, Literalmente dava a volta. por migalhas, no nome de terceiros. A gente descobria, cancelava o contrato. Aí foi assim, uma vez, 2 vezes. Na terceira, me chamaram, que eu era engenheiro civil, de Sérgio, você vai ter que fazer um curso de georreferenciamento de imóveis. Eu disse, o que é isso? Aí eu tinha feito topografia na faculdade, nem gostava da cadeira, achava um saco. Mas, Mas o cancelamento do contrato se fazia já com torre montada, com tudo não, produzido? não, Não, né? não, Não, só, não. só Só o o, estoque, era o não, estoque do polo. só o serviço do Perfeito. georreferenciamento.
Aí eu fui saber onde era o melhor curso do Brasil de engenharia, de agrimensura, de georreferenciamento, era em Pirassununga. Aí eu fui 15 fins de semana no ano de 2011 para Pirassununga, saí daqui numa quarta-feira, descia em São Paulo, ficava na quinta no escritório, na sexta ia para Pirassununga, voltava num domingo, para fazer uma pós-graduação em engenharia de agrimensura, em georreferenciamento, para poder montar um time, para poder ser credenciado no INCRA, para poder montar um time, e assim a gente montou um time em Araripina, aí saímos rasgando e fazendo tudinho, Caetés. Eu acho que hoje no Brasil eu sou campeão de ART de georreferenciamento. Entre 2012 até 2020, acho que foi mais de uns 400 mil hectares que a gente fez. Então, isso acabou, né? A gente montou um time, esse aí era time com drone depois, então eu fiquei muito tempo voltado a essa parte fundiária. Até que em 2000, e ao mesmo tempo crescendo no lado da compra de algodão, aí nós fizemos viagem, a época quando a gente saiu em 2006, 2007, com a venda da empresa, a gente capitalizou-se, então a gente tinha que mostrar para o mercado que a gente era têxteis mais fortes. Então, tinha eventos no Brasil, passei aí a todos no Brasil, de algodão e até no exterior. Então tinha. E o Brasil, na época, ainda importava um pouquinho de algodão, então era importante que nós nos tornássemos conhecidos. Então eu fui para Hong Kong, para a China em um ano, outro fui para Dubai, Liverpool e Como é que é Singapura. o Brasil no cenário mundial? Porque quando a gente fala de algodão, a gente ouve muito falar do algodão egípcio, do pima. Como é que é o Brasil no cenário mundial? Isso aí. O Brasil saiu de ser um importador de algodão para ser o maior exportador de algodão do mundo. E desde faz 2 anos. A nossa qualidade melhorou muito. Hoje o Brasil, em termos de certificação sobre a sustentabilidade do processo de algodão, é o maior do mundo, é onde tem mais certificações. Além disso, nós temos um programa da Abrapa, Algodão Brasileiro Regulado, que é mais exigente do que essa certificação mundial. Hoje o Brasil não cresce mais porque não tem demanda mundial. Como tem demanda? O Mário me ensinou em 2003, 2004, que o consumo mundial de algodão era 24 milhões de toneladas, mais ou menos 10%. Hoje nós estamos há 22 anos depois, o consumo é o mesmo. Mas como assim? Nossa, É o mesmo. O sintético invadiu. perfeito. É um Hoje tecido tecnológico. é um tecido tecnológico, a Ásia toda é, é, é o sintético que reina, é um tecido mais, em função do petróleo, é mais fácil produzir. Numa indústria têxtil, por não ser um vegetal como algodão, não tem variação de qualidade, é a mesma, sabe? Então, é mais barato comprar. Existe o lobby muito forte do petróleo em cima disso, certo? Então, hoje, o, o mercado de sintético quadruplicou entre 1980 para cá, e do algodão é o mesmo. Inclusive, agora está sendo feita uma campanha porque não dá mais. Assim, hoje o Brasil tem um grande potencial para crescer. O único país do mundo que pode crescer cada vez mais o algodão é o Brasil. E o Mato Grosso tem a maior produtividade por hectare do mundo. Porque Nossa, ele faz 2 safras em um ano só. Ele planta soja em setembro, colhe em janeiro, ele planta 13 milhões de toneladas de hectares de soja em setembro, colhe em janeiro, planta 8 milhões de hectares de milho e 1,5 milhão de algodão. Quer dizer, ainda teria muito espaço para fazer uma segunda safra de algodão. perfeito. Esse ano fizeram isso, aumentaram bastante. Resultado, cresceu tanto que o mundo, o preço está no piso. Em função de guerras, de tudo, e o sintético crescendo e o algodão não cresce. Então agora estão se unindo à Associação Nacional do porque hoje o Brasil essa safra vai produzir 4 milhões e 200 mil toneladas de algodão. O nosso consumo interno é 700 mil. Nossa, Esse consumo faz 10 anos que é o mesmo. Caiu e está ali. Já foi 1 milhão. Porque na época 1 milhão. As calças eram mais pesadas de jeans, não tinham elastano, tá perfeito. certo? Então, hoje em dia, as calças são mais leves,
tem elastano para dar mais conforto e o sintético entrou muito forte, alguns tecidos tecnológicos substituindo o algodão. Só que jamais vai ter ao conforto do algodão. Por mais tecnológico que seja, um lençol é mais confortável do que um algodão, Sim. certo? Então, assim, aí tu me perguntou, voltando, esse algodão egípcio é um percentual muito pequeno, ele realmente tem uma fibra mais longa, mas 90% do que você compra, dizendo que é 100% egípcio, não é. Não, Porque se fosse isso, a produção mundial era para ser, sei lá, 400 mil toneladas e é só 40 mil. Então, eles usam 20% de egípcio, o resto é o algodão normal. Assim como tem o Pima nos sim, Estados Unidos. Tem o Pima, tem o egípcio, e tem o do peruano. Se isso. você somar essas três produções mundiais, dá o estado da Bahia só. E a Bahia, bem menos. A Bahia hoje, só a Bahia hoje dá para suprir todo o Brasil. Tempo hoje, Você que ficou surpreso com isso, né, e quer ajudar nessa conversa a escoar essa produção desse excelente algodão que é o brasileiro, nessas condições, inclusive, nós estamos aqui ainda no Pode Conversar sem a camisa, né, do Pode Conversar. Então a gente vê muito podcast aí, tem a B e tudo, principalmente a Insider, que patrocina a maioria dos Pode Conversar. E eu sei que tem alguns, né, que estão com essa ideia e já estão aí na pista e ficaram surpresos com isso aí. Então vem conversar com a gente, que o Pode Conversar pode estar fazendo a divulgação, né, mais do que justa desse algodão nacional com extrema qualidade e conforto, isso. né, E outra, na contramão do que e está outro, e é muito importante colocar, porque existem as ONGs patrocinadas pela a esquerda aí, pelo George Soros da vida e que vão lá na Europa, no centro da moda mundial de Milão, tudinho, para bancar as grandes magazines para dizer que o algodão brasileiro, o algodão mundial consome muito mais água, tem agrotóxico. Quando eu falo agrotóxico, aí eu me lembro minha primeira visita a uma fazenda de algodão, inocente, com uma cabeça ainda meia voltada um pouquinho para a área de esquerda, não sei o quê. Aí eu cheguei e disse para um produtor, por que você utiliza tanto agrotóxico na sua lavoura? Aí ele olhou para mim, botou o dedo e disse, não é agrotóxico, é defensivos. Você acha que eu queria utilizar defensivos na minha lavoura? Quando você tem um filho, você está doente, você toma um remédio homeopático ou toma um antibiótico? Antibiótico. E assim a gente faz na lavoura. Você acha que hoje um custo de uma lavoura, que é hoje em média $3.000, eu gasto $1.000 até 1.100 com defensivos, fungicidas e herbicidas. Eu queria gastar isso? Jamais. É necessário. O bicudo, que acabou com o algodão do Ceará, hoje a gente gasta lá, em média, $100 a $200 por safra do bicudo. E se não colocar, tem que pulverizar com tudo. Mas existe toda a regra para poder colocar. O, o operador que vai jogar o defensivos, ele vai todo com a roupa parametrizada para isso. A gente agora visitou, tal. Ele fica ileso, ele não é para tocar. Mas o ar que leva para as pessoas, ficam distantes as fazendas. Se não fosse isso, na soja e no milho também tem perdas, grandes perdas por pragas necessários defensivos. Eu vi isso presencialmente numa plantação de tomate. O tomate é Pronto, extremamente sensível, isso. né, talvez um dos mais sensíveis aí, e eu vi isso presencialmente. E também ouvi uma conversa agora, apareceu na minha timeline, o rapaz querendo defender o arroz, a produção de arroz do Orgânico. MST, porque é orgânico e tudo, só que 20 vezes mais caro. E Isso. aí a pessoa que estava do outro lado, mais sensata, perguntou para ele, tá, mas o arroz ele faz parte da cesta básica, todo mundo come arroz. Como é que o pobre vai comprar um arroz que custa 20 vezes mais? Me explique. Essa incoerência é forte demais. Imagina se não tivesse defensivos, fungicidas, herbicidas para combater nas lavouras de soja e de milho. A produtividade do milho era lá embaixo, precisava de muito mais área a ser desmatada para dar conta. Resultado, o preço da ração para o frango e para os porcos
era altíssima. O preço do quilo do frango ia ser R$ 50, R$ 60. É uma incoerência Eu absurda. já ouvi falar também, Sérgio, que o orgânico do Brasil, né, não é também, né, como no resto do mundo, né? Como tudo no Brasil tem um jeitinho. Então eu posso rotular como orgânico alguma coisa lá e no final das contas ele não atende, né? E aquilo ali às vezes é muito complicado você pensar que uma licença dessa pode ser comprada ou obtida de uma Não, é forma. assim, e é uma incoerência muito grande quem defende isso. Inclusive, esses últimos dias, a minha filha de 10 anos, eu tenho 3 filhas, a de 10 anos estudando agora, né, na escola, foi fazer um trabalho e foi falar sobre isso. E a cultura que se passa é essa, que você não pode usar agrotóxico, isso aqui, isso aqui. Aí eu disse, olha, você vai fazer diferente. Mas papai, a tia ensinou assim, eu não vou dizer isso. A sua tia tá errada. Sua tia está dentro da sala de aula, eu estou educando, Tá errado. Eu tô tô- vendo. Se a gente for fazer de acordo com, sem defensivo, sem fungicida orgânico, não vai ter produção, o povo vai passar fome, porque o frango vai ser R$ 50, a carne de porco vai ser R$ 70, porque o porco e o frango precisam comer. E praticamente o que eles comem são ração. E o milho é um dos principais. O milho e a soja são que fazem essas ações para isso, para eles. Então, quem fala disso não tem o mínimo entendimento. Então, assim, na verdade, Sérgio, todos nós, problemas e soluções. A Solutec, por exemplo, é o nosso cliente, já está conosco há 4 anos e tudo, ela tem todo o controle sobre as licenças ambientais, né? E o pessoal da Solutec, ele prega muito isso, né? O Franklin e a Mayra, eles alertam muito sobre isso. Ou você faz do jeito correto, ou então você vai ter aí problemas futuros e a pior conta é aquela, a conta mais difícil de fechar é aquela que você não sabe quando ela vem, isso. né? Porque se eu tenho uma licença que eu preciso para operar e eu sei quanto é essa licença e tudo, claro que vai para o custo do meu produto ou do meu serviço. Mas a partir da hora, né, que eu pego um atalho, tá certo? Que eu não estou devidamente dentro do que, né, tange a legislação. E essa conta aparece mais cedo ou mais tarde, né? Isso. Então fica aqui um abraço aí para a Mayra, para o Franklin, né, pela confiança, parceria. A Convice já tem aí a Solutec como cliente e nós viramos amigos, né? Transcendeu aí os negócios. Então, mais uma vez, eu tive que lembrar e a Solutec está aqui É. presente com a gente. Agora, Fábio, tem um ponto importante que hoje é brutal e a gente vê isso muito, cada vez mais a gente vê dentro da empresa, a, a Casa dos Ventos é um case de conhecimento, né? Se a gente perguntar para o Como Mário, que o Mário define a empresa? é uma empresa de conhecimento. Legal. Então, e ele, assim, ele é um craque, assim, eu não conheço ninguém tão inteligente quanto ele para tudo, assim, para os negócios. E a gente aprende muito com ele. Ele às vezes participa de uma reunião, fica 50 minutos calado. Quando faz uma pergunta, Desmonta todo mundo. desmonta todo mundo e todo mundo tem que repensar aquilo. E uma das frases que ele cada vez mais diz, ele diz muitas, mas uma é assim: o bom senso tem limites. Então, e é o que hoje vem ocorrendo cada vez mais com as pessoas. Hoje o mundo está cada vez mais superficial. Todo mundo acha que, em função de ter um celular e receber informação, sabe do assunto. E aí ele deu uma outra definição. Existem 3 tipos de pessoas. Foi até uma dessas que eu fiquei assim, uns 6 meses tonto, sem falar nada mais. Dizer, eu digo, não sei, só falo agora o que eu sei. O que eu digo é muito mais fácil dizer não sei do que inventar uma Isso que história. eu aprendi dentro da GM. Eu estava na Certo? General Motors e lá É, não tinha, eu acho. é. Né? Ou você sabe ou Sabe, você não não sabe. sabe. Se você não sabe, Não sabe. volte para casa e Isso. faça o dever de casa. Então ele diz que existem 3 tipos de pessoas. O esperto é o que não sabe, prova, é, prova que não sabe, mas fala como que sabe, né? Desculpa, existe o idiota, que é o que não sabe, Uhum. prova que não sabe, mas fala como que sabe. Existe o esperto, É a narrativa. existe o esperto, é que fala como que sabe, prova que sabe, mas não sabe. Existe o inteligente para aquele assunto, que é o que sabe, prova e fala como que sabe. Então, dentro desse contexto, nesse assunto que eu te contei do exemplo da energia da Enel, da Coelba, quem está de fora, Coelba, aí não fazem, mas vão entender o CAPEX. Por que elas não fazem uma linha de irrigação para puxar 70 quilômetros para atender um ponto de consumo de 4 a 5 megas que vai consumir durante um período do ano
a conta não fecha para ela. Se ela for fazer isso, quem é que vai pagar essa conta? A população. Perfeito. Aí vem aqueles aumentos de 9%, 10% da tarifa, você sabe o quê? Alguém está pagando por isso. Sim. Como agora mesmo, assim, eu sei que eu sou do setor tudinho. Vão taxar o sol. É o seguinte, a GD já cresceu tanto, 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 que ela gera mais energia no Nordeste, no Brasil, de 10 às 4 horas da tarde, tem que cortar as outras usinas de energias renováveis plena. Porque a maioria da geração distribuída, quem controla é a distribuidora. A Enel, a Coelba, não está dentro da grande conexão. Não está dentro da ONS. Resultado, o sistema fica perdido. Então está tendo que cortar cortar energia dos grandes parques eólicos e solares injustamente para poder beneficiar a GD. E a GD, por dar esse subsídio de você gerar a mais de dia e compensar de noite, que está pagando essa conta todinho, a população mais carente, que ela não tem condição de fazer isso, ela é quem paga essa conta. Resultado, agora nós estamos numa situação difícil, porque a GD está crescendo, vão taxar o sol. Se continuar assim, vai ter um colapso. A chance, não teve um apagão no Dia dos Pais por pouco. A gente tem lá os controles, por pouco. Por causa de que desse desbalanceamento que a GD faz. É ruim dizer isso? É, mas cresceu tanto que tem que ter algum limite. Não dá mais para ela ficar da maneira que está. Falando em cresceu tanto, Sérgio, deixa eu puxar, dar uma guinada aqui na nossa conversa. Mas o Porto do Pecém, o complexo todo ali, e agora tem tudo, todos os meios de comunicação falando aí do data center, falando dessa virada aí. O estado do Ceará presta a receber um investimento que ninguém nunca viu, né? Eu conversando com o Fábio Medeiros, do grupo da Uzi Minas, né? Ele dizendo a respeito aí da segunda fase lá da ArcelorMittal, que comprou a CSP, é a maior do mundo, está aqui, está presente. O porto ele é competitivo, o calado dele faz com que ele tenha um custo operacional mais baixo, é um porto jovem, isso faz diferença, né? Como você disse, né? A cultura do algodão lá atrás ela tinha um nível de eficiência, então esse tipo de equipamento dessa magnitude, quanto mais novo, normalmente, pelo menos ele tem que ser construído assim, ele tem que ser construído pensando em ser mais competitivo, né? Se eu tenho um porto mais novo e ele é menos competitivo do que o antigo, tem alguma coisa errada. Como é que é essa visão aí, até para quem entende, para quem ainda não entendeu o que é o hidrogênio verde, o que é o hub, como é que isso se conecta, né? São projetos distintos, né? Um é o hidrogênio verde e outro é o data center. Hidrogênio verde, praticamente verde por quê? Porque existe hidrogênio cinza, que é feito com base num gás natural, né? Que é muito. E o verde é fruto da eletrólise, né? H2O, você quebra o O, é eletrólise. 70% do custo é energia. E o Brasil tem uma matriz renovável de sobrando eólico e solar, que vai ser usada para poder fazer esse hidrogênio verde. E para isso ele vai ser transformado em amônia para ser transportado daqui para a Europa e lá ser vendido. Aí lá descraqueia de novo para poder voltar a ser hidrogênio verde. É tipo você pegar gerar uma bola de isopor, você não vai transportar isopor. Você vai ter que pegar um aço, então você vai comprimir em forma de amônia para transportar em navios daqui para a Europa e lá você descomprime e volta a ser hidrogênio. E a Europa, por sua vez, apesar, é assim, hoje o custo é mais caro, mas em função da escala, da tecnologia, tende a ser mais Pelo déficit da barato. Europa, né? Inclusive a Isso, Europa ainda usa carvão em muito alguns. gás aí. Então, assim, então a princípio vai ser gerada uma demanda lá fora para isso, mas essa demanda tende a crescer. Porque agora teve um boom em 2022, 2023, agora 2024, aí o Trump entrou, mas é um caminho sem volta também, sabe? É um caminho sem volta e isso vai entrar para poder não ficar cada vez mais dependente do gás na Europa, tudo. Então, assim como os carros elétricos entraram e vão ser híbridos, que é um outro mercado de etanol, que é um mercado que cresce brutalmente no mundo, hoje, praticamente, gasolina pura não existe mais, está cada vez menos. Sim. A Índia já está com 25% na mistura, já é
etanol, Indonésia, Paquistão, Vietnã, Brasil acabou de Canadá, aumentar. o Brasil era 27, agora vai para 30%. Então, o mercado de etanol no mundo cresce. O Brasil tem um potencial enorme para isso, porque tem um milho aí entrando, por ser safrinha, como eu falei lá atrás no Mato Grosso. Então tem um preço muito bom, tem um potencial de crescimento muito grande. O milho do Brasil ainda perde feio na produtividade para o milho americano, diferente da soja, que a gente tem a maior produtividade do mundo, o algodão, que a gente é quase duas vezes ele. No milho, nós temos muito ainda a crescer. Então, o Brasil tem um potencial grande para ser ainda o maior produtor de etanol do mundo, de passar ainda os Estados Unidos. E E vocês têm uma novidade aí, né? Vocês estão é, fazendo uma inserção aí no Brasil. é Primeira mão aí. a gente está Parece que tem tentando, coisa mais potente do que a cana, não, não é? a gente está tentando, a gente bebeu aí muito tequila, aí num desses porres aí a gente entendeu isso, rapaz, porque isso é Tequila álcool. boa, viu, gente? Sem engana não, ninguém morreu, tá tudo certo. Num desses pós pensou, se gera álcool, porque se gera bebida, porque não gera etanol. Então, existe já um projeto desse, que é o Brave, que é um projeto da Shell. Esse projeto já vem desde 2022, que tem lá 70 pesquisadores descobrindo qual é a principal espécie de agave, se é a tequilana ou outra, para gerar etanol e concorrer com etanol de cana e de milho. Tequilana é aqui gera tequila. E tem É, outros tipos de agave. tem mais uns 25 tipos de agave. Tem o cisalano na Bahia, que Nossa. gera o sisal, aquela Certo, corda. certo. E assim, o México tem a tequilana porque é a menos inodora, tem menos cheiro, né? O sabor é o melhor, mas nós estamos pesquisando outras espécies que possam ter cheiro e possam ter odor, mas que gere mais Mas é etanol por interessante isso. isso, né? Quando eu fiz a Cordilheira dos Andes de moto, o Peru ele tem 54 tipos de batata. A gente nem sonha. É, O milho também, eles têm um é. milho maior assim e tal, Isso, isso, que não isso. é tão, o sabor não é tão Isso, concentrado quanto o isso. nosso. É impressionante aí E esse nosso projeto é um projeto de P&D, que a gente está aí forte, mas a gente, diferente da Shell, a gente está querendo fazer, a gente, em função de ser empresa privada, a gente corre muito mais rápido. Então, a gente já foi ao médico, já importou mudas, estamos fazendo modificação de mudas e estamos apostando nisso. Se não der... interessante é a ousadia, né? Quando a pessoa tem um domínio né? E E aí assim, tá na fase do inteligente, como você falou, né? é, Fala de Shell assim, olha, nós estamos concorrendo com a Shell, né? é. É isso que é bacana. Não, e assim, a gente não entende do agro. A gente está agora, o time está crescendo e é muito bacana, assim, porque eu gosto muito do agro, cada vez mais estou agora fazendo minha quinta pós-graduação na USP Exalc do Agro, cada vez mais apaixonado. E é muito interessante porque a visão e conhecendo muitos produtores rurais do agro, no cenário desse agora, que nós estamos com o preço do piso no algodão, o preço da soja também em baixa. O milho está crescendo, mas ainda com preço não tanto. O produtor rural teve um boom, como todas as commodities em 21 e 22, como a maioria dos setores mundiais, e agora está passando por uma ressaca. Diferente dos outros setores, onde tem empresários que têm a visão de guardar, de ter capital de giro para poder girar, fazer alguns investimentos pontuais, o produtor rural do agro nasceu empreendedor e para ele só faz sentido crescer comprando terra ou máquinas. Então, muitos que ganharam tinham EBITDA de 45, foi até 45% em 22, 23, Nossa. reinvestiram muito em terra, em maquinário, e agora veio a ressaca. O preço caiu, o Uhum. seu capital de giro está muito apertado, e eles tendo que refazer muitas dessas culturas. Assim, a cabeça dele não é fácil para poder você deixar de investir. E uma hora dessa, os que não seguraram estão passando dificuldade. Sim. Então, é um setor que esse é no agro, que é a nossa grande locomotiva, vai tá passando por um ano difícil agora. Essa safra e a próxima, com os preços no piso, mudanças regulatórias. Cada vez mais as exigências ambientais, trabalhistas são maiores. A dificuldade de mão de obra terrível.
terrível. Você paga hoje para você ter um trabalhador rural no oeste da Bahia ou do Mato Grosso, tem que ser acima de 2,5 salários para começar. Porque senão não O vai. cara tá no Bolsa Família, Senão o Bolsa Família não não vai. põe o pé fora de casa. Então, cada vez mais tem que ter automação no campo, mecanização, em função da dificuldade da mão de obra de ficar no campo. A agricultura de precisão, né? Então, assim, cada vez mais você tem que entender do seu solo, do regime de chuva, para que você possa. O preço de defensivos muito caro. O Brasil importa 90% dos seus fertilizantes. Toda safra você tem que colocar NPK na sua lavoura e tem que importar. Isso é um mercado que até o próprio hidrogênio verde com amônia pode renascer, e junto com tem aqui um projeto no Ceará, em Santa Quitéria, de urânio também, que a Galvani precisa estar tentando crescer, é muito importante. Aí esbarra em licença, esbarra em uma série de fatores, que é o custo do Brasil, né? É Perfeito. como hoje, assim, é inadmissível você ir para o Mato Grosso hoje e tem a Ferrogrão. É uma ferrovia que vai sair de Sinop para o Pará para poder escoar mais fácil os grãos. Ela é vizinho à rodovia, só que passa perto de uma reserva indígena. Faz 3 anos que está parado, desde quando entrou esse governo. Então, assim, é um negócio que você não imagina o quanto a burocracia brasileira atrapalha, o custo do Brasil é cada vez maior. E o Brasil vive sobre rodas e fica preso, né, a isso, porque Nós temos hoje, o grão hoje é escoado 85% rodoviariamente. Existe a Rumo Logística, que faz lá que faz um escoamento fantástico. Aí tem mais, e tudo esbarra em caminhões. E se você vê a frota de caminhões do agro, é triste. A maioria das transportadoras não consegue sobreviver pagando todos os impostos. Então não têm motoristas, não têm carros próprios, têm agregados, que eles prestam serviço para elas. perfeito. Em função disso, a malha da nossa malha viária é muito ruim. Se você for ver, em função, aí o Ciro diz muito isso, o PIB do Brasil não permite investimento em infraestrutura, e é verdade. A gente vê poucas obras de infraestrutura realmente acontecendo. O nível de manutenção dos caminhões é cada vez mais Precário, precário. O juro altíssimo. O caminhoneiro, eu conheço caminhoneiro que faz frete para a gente desde 2003. É o mesmo caminhão que ele tinha, um Volvo 97, até hoje. Ele disse, doutor Sérgio, eu não consigo comprar um caminhão novo. O que eu tenho aqui é para comer. Eu não consigo, é o mesmo. Então ele dava uma lição. Então, Roça é uma malha viária, a idade da frota é muito velha. Então é isso, assim, o agro ainda eu vejo com um grande potencial. O Brasil hoje tem uma excelente produtividade na soja, mas o milho vai crescer muito, sabe? Tem um mercado de metanol aí crescendo, tem vários outros mercados, porque o combustível é tudo, né? Assim, se você parar para pensar, sempre vai ter gente se locomovendo. Nós, seres humanos, somos feitos de energia. Perfeito. As máquinas de energia, os carros de energia, Sem energia você não faz nada. então é tudo. Então, dentro de um contexto geral, essa é a nossa história. Acho que já tem 63 minutos, Sensacional. já tá bom. Sensacional, meu Beleza? amigo. Muito obrigado por ter atendido o chamado, né? E a casa é sua, Tá já joia. conhece, você já conhecia, né? E tá todo mundo pertinho aqui, estamos vizinho, né? E as ideias também, a conversa sempre é rica, sempre é bem-vinda. Maravilha. Obrigado, cara. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Valeu.